aquela pendência, né? A pendência que muitas vezes alguém possa ter, né? Com o irmão, no caso, me reconciliar com aquele meu vizinho e com aquele meu colega de trabalho. Quantas pessoas aí, muitas vezes no trabalho, né, em casa, no convívio social, tem algum tipo de atrito, né, ou algum tipo de situação que muitas vezes fica pendente aí sem resolver, né? Acertar também aquela documentação, esclarecer aquele mal entendido, enfim, tentaria acabar com as minhas pendências pessoais. Creio também que cada um dos irmãos aqui faria o mesmo também, né? Agora, sem tempo a perder. Sem tempo a perder e sem burocracia, sem rabugice, sem orgulho, sem confusão, sem complicação. Não é impressionante como a ideia da morte nos ensina a viver. Quando fala em morte, todos nós tememos e muitas vezes vem aquele pensamento de medo, né? O que eu fiz, o que deixei de fazer, como está a minha situação com Deus, né? Isso quando a gente tem esse tempo de pensar, mas muitas vezes não temos. A morte é tão iminente que muitas vezes pega a cada um de nós, né, de surpresa, como já pegou a muitos, né? É exatamente isso que nós encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 7 a 11. Leia com atenção, que diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios à bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, e se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja o Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos percebem que aqui o versículo diz que o amor, ele cobre multidões de pecados, né? Porque o amor cobre multidões de pecados. E aqui tem um pequeno exemplo que eu separei aqui, que diz assim, que no ano de 63 da Era Comum, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém. No ano seguinte, o imperador Nero desencadeou uma perversa perseguição contra os cristãos, obrigando-os a fugir para as mais remotas regiões do Império Romano. Porém, esta fuga não os livrou completamente do ódio do imperador e dos seus súditos. O apóstolo Pedro, prevendo que muitos iriam morrer, inclusive ele mesmo, alerta que o fim de todas as coisas está próximo. E no complemento absolutamente natural, passa a exortá-los a viver suas vidas sob a perspectiva da morte iminente. Certamente, eu e você não estamos na mesma condição, não é mesmo? Nós não estamos nas mesmas condições que os cristãos daquela época, nem seu médico disse que você tem apenas 6 meses de vida. Mas, com certeza, você vai concordar comigo que nenhum de nós sabe exatamente quando vai morrer, não é mesmo? Crianças, jovens, morrem, pessoas saudáveis também morrem, pessoas que raramente pensam na morte morrem também. E a vida, irmãos, a vida humana é tão breve, tão passageira, que não há exagero algum em afirmar que o fim está próximo. Sabendo que o fim está próximo, como a Bíblia nos exorta a viver, que sejamos então criteriosos. A palavra aqui traduzida como criteriosos é o termo grego sophorneu.
socorreu, que significa mente sã. Sejamos criteriosos no lar, no cumprimento das promessas que fizemos ao nosso cônjuge, né? Ao nosso cônjuge, aqueles que estão casados, né? E aos nossos filhos, na honestidade e transparência, nos relacionamentos, nas regras que criamos, na dedicação e no amor. Sejamos também criteriosos no nosso trabalho, né? No cumprimento das normas da empresa, nos relacionamentos, na hora de promover ou rebaixar alguém, né? Na hora de contratar ou despedir, para aqueles que são empresários, e na hora de pagar os salários. Sejamos também criteriosos nos negócios, na leitura dos documentos antes de assinar, na hora de fazer ou quitar dívidas, e na hora de ser fiador de alguém. Temos que ser criteriosos também. Agora, sejamos criteriosos também na fé, rejeitando ensinos antibíblicos. E como tem por aí, né, ensinos antibíblicos, livres igrejas e religiões que desviaram da verdade de Deus revelada em sua palavra, a Bíblia. Denunciando os falsos profetas, não dando dinheiro para os mercenários da fé, apegamos com coragem à verdade e servindo ao nosso Senhor Jesus. E mais uma vez eu te digo, o fim está próximo, portanto, sejamos criteriosos. Sejamos sóbrios à vez das nossas orações. A palavra aqui traduzida como sóbrio é o termo neto, que significa bem equilibrado e autocontrolado. Não comamos, bebamos, nem durmamos demais. Não sejamos preguiçosos, nem trabalhamos demais também. Se alguém pisar no seu carro, conte até 10. E se a raiva não bastar, conte outra vez. Não se deixe levar por vícios e pela fraqueza da carne. E não gaste mais do que ganha. Quantas pessoas muitas vezes passam por essa situação de gastar mais do que ganha e depois vem as consequências financeiras, né? E alguém poderia pensar, bom, já que o fim está próximo, né, deixe de aproveitar a vida ou o resto dela, pelo menos, né? Mas este raciocínio, apesar de aparentemente lógico, é um completo engano. Ao menos que você tenha certeza de que irá direto para o sofrimento, né, eterno, lembre-se, Deus é santo e requer santidade dos seus filhos. Dizer que o fim está próximo é o mesmo que dizer que em breve eu e você iremos nos apresentar diante dele. E além disso, o apóstolo exorta a sermos sóbrios a bem das nossas orações também. Deus não ouve as orações das pessoas que vivem de forma desequilibrada. Não porque Ele não queira atendê-lo, mas porque não adianta nada. Mesmo que Deus desse 1 milhão para aquele que se endividou ou por não saber se controlar, dentro de alguns dias, Deus teria que lhe dar mais de 1 milhão, pois certamente os seus problemas não faltam. Certamente os seus problemas não é a falta de dinheiro, e sim a sua impulsividade. O fim está próximo, portanto estejamos sóbrios em nosso viver. Acima de tudo, irmãos, porém tenhamos intenso amor uns para com os outros, no perdão irrestrito, temos que perdoar como cristão, né? Irrestritamente, na hospitalidade sem murmuração, nos serviços uns aos outros, e acima de tudo, porém, o amor. Se você mesmo morrer daqui a 6 meses, queira Deus que não, né? Iria se negar a perdoar alguém que tenha ofendido?